Olá, pessoal, bom dia. Vamos retornando aqui do nosso intervalo. Eu vou fazer logo a chamada de vocês, para evitar vocês ficarem na falta, tá? Se alguém cair a internet aí, precisar sair. Sei que a nossa internet, segundo o nosso STJ, é normal você pagar 100 GB e receber só 40 GB. Então, pelo STF, isso é normal, isso é ótimo, isso é bom, tá certo? Infelizmente. Então, a gente sabe que às vezes cai a conexão, tá? Então, deixa eu fazer a chamada aqui de vocês. Seria o 4. Nós estamos tratando hoje. Só registrar essa aula aqui, fazer logo a chamada, que se alguém cair na internet, não fica na falta, né? Já respondeu a presença. Hoje, dia 22/4/2021. Meu Deus, já está terminando o mês de abril. Jesus Cristo, daqui a pouco é dezembro de novo. Deixa eu ver lá, vamos lá, quem está present, ou quem esteve present. Abigail, Ana Cristiana e Antônio. Deixa eu ver aqui. Abigail, Ana Cristiana, Andreina está presente também, Antônio também, Augusto também, Ayana também, Benedito também, Caio também. Caio está presente, não, Caio? Não, Caio não entrou não, né? Caio caiu a conexão dele, não deu para ele entrar. Eu não caio, não. Aí... Carla Beatriz está presente, está presente. Carla Bianca de Jesus está presente. Carla Bianca não. David Robson está presente. Eduardo Caline também. Eduardo Souza também. Elias do Prado também está presente. Elisandra está presente. Elisandra não, né? Elissandra. Esmeraldina presente. Alana Raiol está presente. Alana com H? Não. Alana com H não. Iracema. You're present, Iracema. A Alana é que trancou, né? Até o final do período, vou ficar chamando ela, que aqui não aparece trancado. Iracema está presente 2 vezes. João Anderson, não. Que mais? João Paulo Pereira Farias está presente. John Paul, no. John Peter está presente. É o que ele chama de Pedro Neto, né? Não, também não está aqui não. Não vi entrar. Jorge está presente. Carla Carine presente. Laura Gabriela. Laura presente. Leonardo presente. Lívia presente. Luiz Fernando Lisboa presente. Madison não ouvi. Mariane, não sei nem o que eu vou fazer aqui, viu? Ela veio só para o amém, mas tá bom, você está presente. Matheus, presente. Pedro Lopes. Pedro Lopes, hoje não entrou.
Richardson está presente? Richard, não, ele também me lembro se ele entrou. Juan Pablo entrou, presente, Sirob também, Thalita de Sá. Dona Thalita está presente também. O Birajara Raiol. Birajara Raiol, só vejo ele na prova. Na aula mesmo, eu não vi ainda. Birajara Raiol, não. Valdeci presente. Iara não a vi também. Pessoal, lembrando que falta reprova, tá? E depois do semestre, não adianta vir depois do semestre concluído, com a reprovação de falta, apresentar atestado que eu não aceito, tá? O atestado tem que ser apresentado no momento das faltas, não um mês, 2 meses, 3 meses depois, às vezes 5 meses depois, eu não aceito atestado, não. Então, se vocês têm alguma justificativa para não ter falta, eu estou deixando isso aqui gravado, né? Está gravando já. Apresentar, eu estou dispensado porque eu estou com Covid, estou dispensado porque estou com o pé doendo, não tem problema. Me apresenta o atestado e eu abono as faltas. Tá? Mas deixar para apresentar depois do semestre findo, não assistiu uma aula, só fez as atividades avaliativas, vai ficar reprovado por falta da mesma forma. Então, peço vocês aí que tenham compreensão nesse sentido. Não adianta você estar fazendo prova respondendo, copiando de internet, que a gente vai fazer aquele pacto de mediocridade, né? Finge que ensina e o aluno finge que aprende. Eu não gosto de fazer isso. Então, lembro aí todos que falta reprova. Vamos lá. Por que eu faço isso? Porque depois se forma aí um profissional totalmente alienado, aí é a faculdade que não presta. Quem foi que te deu aula de Civil 4? Aí foi o tal de professor Marcelo. Eita, professor burro, não te ensinou nada. Então aí eu que sou burro, né? No final de tudo. O aluno assiste uma aula, pede para alguém responder as provas pela internet, aí a pessoa copia da internet a resposta, que hoje tem tudo. O que você imaginar tem na internet. Se botar uma pergunta lá, como quebrar um copo? Aí vai ter lá um tutorial de como você quebrar um copo. Você pega o copo, eleva ele a uma altura superior a 1,5 metro, aí a depender da resistência do copo, aí você só abre as mãos, abre os dedos, aí o copo vai se projetar para baixo, ele vai quicar no chão, que é um objeto sólido, por ele ser de vidro, vai ter um tutorial na internet, como quebrar um copo. Então tem muita gente que acha que é assim que passa numa faculdade, né? Não assiste uma aula sequer, aí faz só as provas copiadas da internet, aí eu quero ser advogado. Aí não passa na OAB, a faculdade é que não presta, o professor é que é burro. Interessante. Mas, né? Digressões de lado, vamos voltar aqui para a nossa aula. Tá, eu botei presença para vocês todos aí, tá? Quer ver aqui, todos estão presentes. Tá, todos estão com a presença aí. Vamos lá. Nós paramos aí falando, nesse slide que está aí à tela para vocês, falando da usucapião ordinária especial, que tem como requisitos, né, tempo 5 anos, bem pouquinho, posse mansa e pacífica, posse com ânimos domini, justo título oneroso registrado em cartório, cancelado posteriormente, né, faltou escrever aqui, escreve aí no slide de vocês, tá? Cancelado posteriormente. Moradia habitual ou investimento de interesse social ou econômico é o que está aí para nós nessa espécie de uso capião, tá certo? Então, uma espécie do capião que usa aí, né, um tempo bem pequenininho, 5 anos você já adquire a propriedade. E aí não adianta nem cancelar o registro, porque a LRP, como falei para vocês, no artigo 214, parágrafo 5º, né, se é que não mudou, ainda cabia, era para ter olhado no intervalo, acabei não olhando, mudou recentemente a LRP, pessoal, teve algumas alterações. E eu vou dar uma olhada para ver se não mantém esse artigo. Vamos olhar logo, né? Não vou ficar aqui, né? Eu vou olhar e tal, vamos olhar logo, peraí. Só pegar a LRP aqui atual. Lei 6.015 de 73. LRP. Isso não mudou? Esse artigo? O computador, acho que ele quer voltar à era do gelo, está a internet, lento pra caraca. Isso aqui eu acho que as próprias fabricantes de computadores, eles instalam um programa quando eles vendem o computador começa a dar problema, que vai te comprar outro. Só pode ser. Eu só uso esse computador para dar aula, não tem quase nada dentro dele. E o bicho fica travando. Cacilda, né? Como se estivesse pesado. Olha só, o artigo 2,
214, 214, parágrafo 5º, diz assim, da LRT. 214. 214. As nulidades de pleno direito do registro, uma vez provadas, invalidam-no, independentemente de ação direta. Olha só. Se provado a nulidade do registro, nem precisa entrar com a ação, você pode anulá-lo no cartório, tá certo? E lógico, essa nulidade vai ser decretada depois de ouvido todos os atingidos, tá? Cabe apelação, tá ok? Agora, se o juiz entender que a sobrevivência de um registro por acaso da dívida de apelação, não, isso aqui é besteira. Aí vem o artigo 5º, parágrafo 5º, perdão, e diz assim: a nulidade não será decretada se atingir terceiro de boa-fé que já tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel, tá certo? Então, permanece, né? Permanece aqui o artigo 214, parágrafo 5º da LRP, não modificou. Tá? Então, a nulidade não vai ser decretada, a nulidade do registro, se atingir terceiro de boa-fé, no caso aí o possuidor, né, de boa-fé, que tiver preenchido as condições de uso capião do imóvel. Tá? Em 2017, essa lei teve alteração e acrescentou em vários artigos, né, várias redações, acrescentou 216A, o inciso 1, 2, do 216, 2018 também teve alteração, já teve algumas alterações, tá? Mas manteve aí o 214, parágrafo 5º também, da lei de registro público em relação ao, né, esse uso capião tabular que nós chamamos. Deixa eu ver aqui, tem perguntas aqui. Pablo presente. Augusto Neto, kkk. 1 GB de RAM. Não, esse meu aqui é 4 GB de RAM, cara, é mais avançado. Ele é antigo, deve ter uns 15 anos de computador, mas é 4 GB de RAM. Fazer formatação, eu até poderia fazer, mas eu não sei. Não é nem que eu não sei, eu não tenho os programas para reinstalar. E esse computador aqui, eu faço backup cada 6 meses, mas eu não tenho os programas para reinstalar, tipo Office, eu comprei, mas quem disse que eu sei a chave? Onde é que eu guardei? Aí eu vou ficar sem móvel, ter que comprar de novo. 1 GB de RAM não, é 4 GB. Se eu pode trocar o armazenamento dele para SSD, que vai melhorar bastante. O armazenamento, SSD na memória? SSD na memória DIMM, DDR, SSD. Tem que fazer um upgrade nele, né? A lei, Lei de Registro Público, Lei 6.015 de 1973. Essa aqui é a LRP, tá? LRP, TRL, LRP, Lei de Registros Públicos. Tá? É uma lei que vocês necessariamente têm que estudar, viu, gente? Não está na grade de vocês. Essa lei não entra aí como cadeira eletiva. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês advogar, quem quer advogar, obrigatoriamente tem que ler a Lei 6.015 e decorá-la, tá? Tem muito poucos vocês vão resolver a LRP. Tá? Leiam a LRP. Certo? Às vezes, professor, eu não acho isso aqui no Código Civil. Onde é que está isso? Está na LRP. Certo? A solução está lá na LRP. Então, se vocês forem advogar, quando se formarem, obrigatoriamente tem que conhecer. SSD é o tipo de HD. Tu quer dizer que eu tenho que modificar o armazenamento para o SSD. Vou ver se eu consigo. Vou ver se eu consigo. Esse meu HD aqui, ele é de 500 MB, 500 GB, coisa assim. Não, 500 GB. Pois bem, então vamos lá. Eu vou tentar fazer isso, para ver se acelera, está muito lento. Certinho? Então, a próxima espécie de uso capião, que nós temos é a uso capião que nós chamamos uso capião especial ou constitucional. Eu até coloquei no slide aí para vocês, uso capião constitucional, eu não botei nem especial. Por quê? Para vocês não confundirem com essa ordinária especial, tá? Fica tanto especial que acaba confundindo. A doutrina chama uso capião especial constitucional, mas nós vamos denominar uso capião constitucional. Essa espécie de uso capião, pessoal, como o próprio nome diz, ela foi criada pela Constituição Federal de 88, tá? Então, essa espécie de uso capião foi uma construção constitucional, tá? Não tinha previsão constitucional anteriormente, tá? E aí, essa nossa Constituição de 88, com esse cunho
social fortíssimo, né? Ela veio aí garantindo esse direito fundamental à moradia. Certo? Observem que, por que eu digo veio com esse cunho social democrático forte? Porque a uso capião especial, pessoal, tipo, a uso capião constitucional, ela é a prefiguração de aplicabilidade da função social da posse pela Constituição Federal de 88. Tá? Em outras palavras, a Constituição vai homenagear, vai beneficiar aqueles que, com ânimos domini, né, residem ou trabalham em regime familiar dentro do próprio imóvel invadido, tá certo? E aí ela vai dar um prêmio reduzindo os períodos aquisitivos, né, para que a pessoa possa adquirir, tá certo, a uso capião constitucional. Essa espécie de uso capião, ela tem duas formas, tá? Pode observar que aqui eu coloquei no slide, de um lado, o 5, a uso capião constitucional urbana, e do lado 6, do lado direito, uso capião constitucional rural, tá? A urbana, ela também é chamada pela doutrina de pró-moradia, tá? E a uso capião rural é chamada de pro-labore, para o trabalho, para a moradia e para o trabalho, tá certo? Todas, ambas, ou melhor, uma está no 1239 do Código Civil e 183 da Constituição Federal de 88, e a outra está no 1240 e 183 da Constituição 183 da Constituição Federal de 88, tá certo? Ambas são chamadas de uso capião constitucional, só que é mais como falar uso capião urbana, uso capião rural, uso capião urbano, uso capião rural. Então, quando falar, você já sabe que se trata da uso capião constitucional urbana ou pró-moradia e da uso capião constitucional rural pró-labore, tá? Então, nós temos aí essas duas espécies aí de uso capião. Tem perguntas aqui no chat? Bora, computador aí. Tá. Beleza. Se eu não conseguir fazer, eu vou mandar para vocês fazerem, viu? Vou fazer um passo a passo aí. Então, vamos lá. Essa espécie de uso capião, pessoal, é uma espécie de capião que beneficia muito, tanto aquele que tem um imóvel, né, que está possuindo imóvel na área urbana, como na área rural. Como falei para vocês, tem essas duas modalidades, rural e urbana. Vamos estudar primeiro a urbana, né? Depois a gente vê essa uso capião rural também, ok? Então vamos lá, uso capião urbana ou pró-moradia, está lá no 183 da Constituição Federal de 88 ou no 1240 do Código Civil, Ayana. Children, Ayana. Aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família. Adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Leu os parágrafos? Não, só até aí, só o caput. Pessoal, observe que essa espécie do capião, ela trouxe bastante requisitos, né? O prazo é muito pequeno, 5 anos. Hoje, do jeito que está passando as coisas, 5 anos foi ontem. Nós começamos 2019 ontem, nós já estamos em 2021, já terminando abril. Então, 5 anos passa que nem um plá. Vocês começaram a faculdade semana passada, já estão quase na metade, já estão para terminar a faculdade. 5 anos vocês já terminaram, tá certo? Então, o prazo de uma faculdade, né, de vocês aí, né, do curso de Direito, é o prazo de uso capião dessa. É muito rápido e o dono, o proprietário, ele tem que ter muita atenção para ele não dormir no seu direito, tá certo? E acabar, né, perdendo o direito à sua propriedade. Certo? Então, é uma uso capião que tem aí um prazo muito pequeno, porém ela traz mais requisitos do que as demais, tá certo? Vamos ver quais são os requisitos? Então, vamos lá. Aquele que possuir como sua. O que é possuir como sua? É posse com ânimos domini, tá certo? Então, necessariamente tem que ter posse com ânimos domini aí, tá certo? Área urbana. Opa, eu tenho um requisito aí, né? Eu só posso fazer isso em área urbana. Ele está me dizendo que tem que ser em área urbana. Não está me dizendo aí que tem que ser em área rural ou urbana. Área urbana, tá? Que mais? De até 250 metros. Olha só, não importa que seja uma área urbana. Essa área urbana, além de ser urbana, tem que ser de até 250 metros, né? Geralmente aqueles terrenos que 10 por 15, né, que são os lotes urbanos. É isso.
E aí você tem uma área que é um chamado lote urbano. 10 vezes 15 dá 150, então não é. Então, 10 por 20, não, dá 200. 10 por 25, né? 10 por 25, que é o lote urbano. Matemática não tinha merenda, eu não ia, pessoal. Só ia quando tinha lanche. Aí eu ia para o colégio. Aí nunca aprendi matemática. É por isso que eu fiz direito. Então, área urbana de até 250 metros quadrados. 250 metros quadrados é 10 por 25, né? Um lote urbano. Geralmente tem lote urbano de 10 por 30, né? Então ele até diminui um pouco mais, 10 por 25, para poder ter direito a esse usucapião. Então, a área urbana, né? De 250 metros quadrados por 5 anos, o tempos aí, 5 anos. Quando ele fala ininterruptamente e sem oposição, ele quer dizer o quê? Posse com mansa e pacífica, que não teve interrupção. E sem oposição também, né? Posse mansa e pacífica. Utilizando-a para sua moradia. Opa, aí eu tenho que ter moradia própria, tá certo? Ou de sua family, ou então de sua família, tá certo? Eu posso não estar lá dentro, mas eu coloquei a mulher e o menino. Ou eu botei minha irmã, ou eu botei meu irmão, ou eu botei meu sobrinho, minha família. Ah, professor, mas a sobrinha, família, lógico que não é cunhada e sogra, mas o resto é... Essa mulher não está aqui. Não, tem que ser da pessoa, do possuidor, então da família, tá certo? Então, moradia sua ou de sua família, adquirirá o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Então, tem mais um requisito. Não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou imóvel rural. Por quê? Como falei para vocês, o Constituinte, né, na Constituição Federal de 88, quando ele previu essa hipótese aqui de usucapião, né, ele quis dar moradia para quem não tem moradia. Por isso que ele reduziu o prazo para 5 anos. Porque o legislador constitucional pensou o seguinte, nosso Constituinte, tem gente que não tem moradia, está aí na cidade, embaixo das pontes, e tem um monte de casa abandonada. Tá certo que o proprietário não está nem aí. Se um invasor desse, né, uma pessoa dessa que não tem moradia, invadir, porque ele não tem casa, não tem onde ficar, 5 anos ele adquire a propriedade. Eu vou beneficiar ele, porque se o proprietário não está dando função social à propriedade, eu vou deixar aquele que não tem propriedade entrar nessa propriedade, usar ela durante 5 anos e depois ter direito até a adquirir a propriedade daquilo ali. Então, prazo muito curtinho, prazo muito curto, 5 anos, tá certo? E exige esse requisito de não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, sob pena de não poder adquirir esse imóvel por essa espécie de usucapião, tá certo? Então, coloque na cabeça de vocês, quando ouvirem falar de usucapião constitucional urbana, que a intenção do legislador de dar moradia para quem não tem moradia. Tudo bem? Ok? Beleza. Compreenderam? Sim ou não? Alguma dúvida, alguma pergunta? Mostrem-me que vocês estão aí. Falem comigo, destranque o áudio, diga assim, eu estou aqui. Né? Só a Iana que fica de orelha em pé. Toda vez que eu falo, ela já abre o código, porque senão ela sai correndo. Ela estava na cozinha tomando leitinho, aí vem correndo para ler o código. Muito bem. Então, olha só. Eu vou dar exemplos para vocês, para ver se vocês realmente entenderam, tá certo? Então, eu vou ver se vocês realmente entenderam, fazendo alguns exemplos para vocês. Olha só, pessoal, imagina vocês que... deixa eu ver quem aqui, deixa eu pegar o nome aqui de alguém aqui que eu não falei ainda. Luiz Fernando. O Luiz Fernando, deixa eu ver aqui, nós estamos em 2021, 2015. Pronto. Em 2015, o Luiz Fernando, ele começou a possuir um terreno ali no centro de São Luís. Sabe ali no Reliveia, aquelas casas lá, terreno, começou a possuir, deixa eu ver aqui, um terreno. Ou botar uma casa para ficar mais complicado. Ele invadiu um imóvel ali no centro de São Luís. Tem um monte de imóvel lá que está abandonado, o dono não tem como reconstruir, porque para reconstruir tem que ser de acordo com o INPU, tem que ser de acordo com as normas, né, de antigamente e tal, não pode tirar isso, pode aquilo, o cara não tem dinheiro para repor, para reconstruir. Ele abandonou lá. Aí, em 2015, o Luiz Fernando, ele toma posse de um imóvel desse, começa a morar lá dentro, melhor,
Começa a morar, não. Ele toma posse desse imóvel, né? Dá uma reformadinha neste imóvel, tá certo? E pega, já que ele é o empresário, né? O Luiz Fernando é o empresário, ele pega um funcionário dele, fala, rapaz, tu me disse que não tinha casa para morar, que tu estava morando de aluguel, não é verdade? Vamos fazer um contrato de comodato, eu tenho uma casa ali no centro de São Luís, vou fazer um contrato de comodato contigo, e aí tu fica morando lá, tu não me paga nada, vai ser um comodato gratuito, ok? E aí o Luiz Fernando pega, em 2015, assim que ele invadiu esse imóvel e reformou ele pega e bota esse funcionário dele para morar lá, tá certo? E o funcionário fica nessa situação, né, até 2021. Quando tem 2021, né, o Luiz Fernando conta 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tem 6 anos. Ele fala, opa, eu estou numa área urbana, este imóvel aqui tem até 250 metros, eu vou agora entrar com ação de uso capião, eu tomo a propriedade desse imóvel, passo para o meu nome, e aí depois eu tiro o meu funcionário de lá, pronto, você já ficou aqui 6 anos, né, agora procura imóvel para ti, e aí eu vou alugar este imóvel, né, essa é a ideia do Luiz Fernando, e isso acontece, tá? Então, em 2021, o Luiz Fernando entra com a ação de uso capião constitucional urbana para requerer a propriedade desse imóvel. Eu pergunto a vocês, a pergunta é essa, o Luiz Fernando ganha essa ação, ele leva essa ação ou não? Sim ou não? Chat aberto. Áudios abertos. E aí? Vocês entenderam o exemplo? Ninguém, pessoal. Cadê? Caiu a conexão, será? Ah, estão pensando ainda. Que mais? A Iana está pensando o Kaká. A Luiziana não, porque ele colocou um funcionário. A Abigail não tive como, tive que retornar. Não tive como, tive que retornar. Ah, tu saiu, né? Acho que não. Pode repetir. Conexão caiu. Não. Então, vou repetir para a Abigail. Abigail, em 2015, o Fernando, ele ocupa um imóvel ali no centro de São Luís de até 250 metros. Ele reforma o imóvel todo e, com receio, né, ele coloca lá um funcionário dele, já que ele é um eminente empresário de São Luís. Tá certo? E aí ele coloca um funcionário para morar lá. Aí, quando faz 2021, 6 anos, ele entra com a ação de usucapião urbano, usucapião constitucional urbano, tá certo? Eu pergunto, ele pode adquirir a usucapião por esta espécie de usucapião se faz 5 anos? Sim ou não? Não, porque ele colocou foi um funcionário lá, tem que ser o próprio usucapiante. E aí, quem concorda? Vocês estão corretos, tá, pessoal? Ele não adquire a usucapião pela usucapião constitucional urbana, tá certo? Pode até adquirir por uma outra espécie. Mas por essa espécie não adquire, por quê? Primeiro, porque ele não fez moradia própria ou de sua família, ele colocou um funcionário. Se ele tivesse colocado a tia, a avó, a mãe, o pai, os irmãos, as irmãs, até que ele poderia, tá? Talvez não poderia, porque apesar da questão não dizer, mas quando a questão diz que ele era um eminente empresário daqui de São Luís, supõe-se, né, que ele tem aí uma outra moradia, né? Isso, ele está morando em algum outro lugar. Se bem que pode ser que também seja alugada. Monjan, eu tô numa audiência, assim que terminar eu te ligo, tá ok? Então, pode ser que ele tinha casa alugada, não tem problema, e aí ele vai ter direito. Mas se ele não tem a casa alugada, se ele tem né, essa outra moradia, ele também não teria direito. Mas só pelo fato de ele não estar lá presente, fazendo moradia habitual, própria dele, e nem de sua família, já não daria aí, tá, a essa espécie de usucapião, porque o código exige que tem que ser a moradia dele ou da sua família. O funcionário não é família. Vai tentar dizer assim, não, mas é porque eu considero essa funcionária aqui minha família, eu considero esse meu funcionário aqui como se fosse minha família. Para o judiciário não vai, né, não vai poder, né,
justificar isso, tá? Não adianta, não, esse aqui é mais chegado que meu parente, do que minha própria família. Também não justifica, ok? Então, ele não poderia adquirir pelo usucapião nesta hipótese aí, tá certo? Agora, se ele fica lá, né, vamos dizer assim, 15 anos, ele poderia tomar a propriedade pelo usucapião? E aí? Se ao invés de 5 ele deixasse o funcionário ficar lá 15 anos, e aí depois que ele pleiteasse, ele teria direito ao usucapião? Teria, porque 15 anos já é um prazo suficiente para... Eu esqueci o nome do primeiro, mas foi aquele primeiro usucapião que a gente estudou aqui, eu esqueci o nome dele agora. Mas ele pode sim, pô. Extraordinário, né? Extraordinário, exatamente. Pela extraordinária, que só exige força pacífica e com ânimos domínio. Então, com 15 anos, né, se ele ficasse até quando? 2021, mais 10, 2031, né? Se ele ficasse até 2031, aí ele poderia adquirir pelo usucapião extraordinário, que não exige aí moradia própria, né, habitualidade nem nada. Tá certo? Então, beleza. Vamos lá. Agora, veja bem. Quem que eu falei? Matheus não, quem era? O Luiz Fernando, né? O Luiz Fernando, ele invadiu esse terreno, né, esse imóvel lá em 2015. Invadiu agora, 2021, quando ele se formou no Flores. Ele se formou advogado e pegou e invadiu esse imóvel lá e botou o escritório dele. Até 2025. Ele ficou 5 anos lá com o escritório de advocacia dele lá, entendeu? E aí, depois de 5 anos que ele está lá com o escritório de advocacia dele, ele tem direito ao usucapi, pelo usucapião constitucional urbano, sim ou não? Professor, depende. Ele morava no escritório dele? Bom, a questão disso... Ele como moradia? De... mas foi o terreno, no caso, né? O caso não, da uma casa. Um imóvel lá de até 250 metros. Ele fez logo o escritório, botou logo a fachada, advocacia... acho que sim, né? Fernando. E aí? Pode, porque mesmo que não seja para morar, né, como o Léo colocou, eu acho que pela questão dele estar ocupando, para estar indo lá todo dia, estar exercendo uma função social, acho que ele poderia. E aí, o problema é saber se ele tinha uma casa, né? Uma moradia própria. Pergunta diretório de advocacia e ficou 5 anos advogando nesse escritório. Aí ele entra com ação. Pode ou não pode? Não fiquem criando pelo em ovo. Tá certo? Em questão. Tem muita gente que gosta de criar pelo em melancia, né? Pode, professor, pode. Fica um negócio que... Penso que pode. Que possa, na verdade. Então, vamos para o código. O código nos responde, tá? Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família. Aqui está falando para fins comerciais? Não. Ele botou um escritório de advocacia lá e não tem moradia, tem fins comerciais. O escritório de advocacia não é para moradia. Ao menos a questão não disse isso. Está dizendo que ele montou o escritório de advocacia e ficou com o escritório lá durante 5 anos. Fins comerciais. Não tem direito ao usucapião. Pois é, professor. Por isso que eu lhe perguntei se ele morava lá, dentro do escritório. A questão não disse se ele morava ou não. Não pode presumir. Faz sentido. E que mora dentro do escritório de advocacia, só eu, que meu escritório está aqui dentro de casa. Mas aí é o meu escritório que está dentro da minha casa, não é a minha casa que está dentro do escritório. Entendeu? Então, é um detalhe que eu chamo a atenção de vocês, para que vocês não criem dados nas assertivas das questões quando não tem. Se a questão não está dizendo que ele morava lá, não tem porque eu vou presumir que ele morava lá, porque ele é bichinho, tadinho, ele vai ficar mais próximo. Não posso estar presumindo na questão, tá? Então, não teria, porque aí teria fins comerciais e não fins de moradia. Como falei para vocês, lembrem
da ideia do Constituinte quando criou essa usucapião. É de dar moradia para quem não tem moradia, não é de dar escritório para quem não tem, não é de dar gabinete odontológico para dentista que não tem gabinete, não é dar consultório médico para médico que não tem gabinete, não, é dar moradia para quem não tem onde morar. Esse é o fundamento, o cerne da ideia do legislador constituinte. Ok? Então, vamos ter cuidado com esse tipo de questões para que a gente não possa, né, se prejudicar. Tudo bem, vamos lá. Olha só, em 2015, 2015, né? 2015, a Lojas Paraíba, né? Paraíba, que é sucesso, Paraíba ocupou o imóvel de até 250 metros lá no centro para fazer um estoque da sua loja, tá certo? E aí eu pergunto, em 2021, Paraíba pode entrar com uma ação de usucapião condicional urbano para requerer a usucapião? Sim ou não? Não, senhor, professor, que é da mesma forma do escritório foi usado para fins econômicos, né? Não para moradia. Certo, tudo bem. Então, tem esse porém, né? Assim como também não foi utilizado para moradia, tá certo? Já não caberia, mas porém eu quero avisar vocês que a usucapião de pessoa jurídica só pela extraordinária, tá certo? Então ele teria que esperar o prazo de 15 anos aí, tá? Até porque ela não usa como moradia e nem para função social produtiva, tá? Aí, além de ter o fim comercial, tem também a questão de ela não ter caráter produtivo, não ter função social produtiva, não ter moradia própria, certo? Então, neste caso, o Paraíba deverá aguardar, né, até o prazo de 15 anos, até 2031, para que ele possa requerer o usucapião extraordinário. Tudo bem? Eu me lembro que antigamente Paraíba tinha em toda a cidade, hoje caiu bastante, né? Paraíba quase não tem mais. Mas era certeza, chegar em qualquer cidade, que chegasse no interior, tinha a feira, a Assembleia de Deus e o Paraíba. Com certeza ia ter, meu irmão. Era batata. Né? Aí hoje já deu uma diminuída bastante, né? Esse tipo de coisa. Certo, o que mais? Deixa eu ver se eu penso no outro exemplo aqui. Deixa eu ver. Sim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Presta atenção. Presta atenção. Tira o zóio do celular aí. Olhe para cá. Eu vou botar o nome de vocês porque eu vou falar que faleceu. Não, pronto, eu vou usar acesso e possessões, tá? Olha só, deixa eu ver quem mais está aqui. Eu não usei o nome ainda. A Esmeraldina, ela invade um imóvel aqui no centro de São Luís, tá certo? Em 2015. A Esmeraldina, ela fica até 2017, ou seja, 2 anos neste imóvel, tá? Morando lá, fazendo a sua moradia habitual, tá certo? Deixa eu ver se vai dar certo. Vai, fazendo sua moradia habitual. Aí depois ela vende esse imóvel para a Louisiana, tá? E Louisiana, tu não quer comprar este imóvel? Aí Louisiana, quero, é no centro, pertinho do Florence, né, da Florence, eu vou lá para Florence até a pé, vai ser ótimo para mim. Aí Louisiana compra o imóvel da Esmeraldina. Aí a Louisiana, ela fica pensando o seguinte, olha, se Esmeraldina invadiu este imóvel em 2015 e ficou até 2017, eu lembro que o professor disse numa aula que tem um instituto chamado Accessio Possessiones, né? E aí, eu vou unir o meu tempo de posse com o tempo da Esmeraldina, tá certo? Aí a Louisiana fica mais 3 anos e entra com uma ação de usucapião, tá certo? Usucapião constitucional urbana. Unindo o tempo de posse dela, que foi 3 anos, tá? Mais os 2 anos do tempo de posse de Esmeraldina. E entra com a ação. Eu pergunto, o juiz vai dar essa ação para a Louisiana ou não? O que vocês acham? Ela vai ter direito de usucapi pela usucapião constitucional urbana ou não? Sim ou não, pessoal? É um caso de acesso de possessões, união de tempo de posse.
E aí? A Luiziana, depois de 3 anos que tiver comprado o imóvel da Esmeraldina, ela pode entrar com essa ação de usucapião, sim ou não? Cri, 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 cri. E aí? Ninguém vai arriscar. Repeat a pergunta aí, professor, please. A Esmeraldina invadiu um imóvel no centro de São Luís, tá certo? Em 2015. Ficou até 2017 morando lá. Depois de 2017, ela vendeu a posse dela, tá, para a Louisiana, tá certo? E a Louisiana, como é estudante do Florence, ela falou, rapaz, eu conheço o Instituto da Acesso Possessões. Eu vou unir o meu tempo de posse com o tempo de posse da Esmeraldina e vou entrar com a ação de usucapião. Então, a Louisiana fica mais 3 anos no imóvel, morando no imóvel, e aí ela entra com a ação de usucapião, tentando unir, ou melhor, unindo o seu tempo de posse, que é 3 anos, com o tempo de posse da Esmeraldina, 2 anos, dá os 5 anos. E ela entra com a ação. Eu perguntei se ela vence ou não essa ação, ela vai ter o direito ou não. Não, nada de parente, nem se conhecia. Luiziana pode e a Esmeraldina não pode. Agora dobrou. Vocês duas são as mulheres do imbróglio. Uma diz que pode, outra não diz que não pode. Ainda bem que a aula não é presencial, senão ia sair aí os puxões de cabelo. Pode, não pode, né? Bolacha. Já tem, né? Que é só virtual. Diz que é a possibilidade legal de soma, que é acesso possessões. E aí, Eduarda, cabe ou não cabe acesso possessões neste caso? A Iana acha que pode. A Esmeraldina ris. Acesso possessões, tá? Nessa espécie de usucapião. Mais uma vez, a ideia do legislador não é de permitir com que a pessoa ganhe dinheiro com essa espécie de usucapião. O legislador constituinte não diminuiu o prazo para 5 aninhos para poder dar lucro para alguém. A ideia do legislador, é isso que vocês não podem tirar da cabeça, é de dar função social de uma propriedade para aquele que não tem propriedade. Tá certo? Ele não quer que a pessoa faça negócio, porque aí, olha, a Esmeraldina fica 2 anos, ela vende a posse dela, né? Ela ganhou um dinheirinho. Aí a Luiziana fica mais 3 anos, já vai ganhar a propriedade para ganhar dinheiro, para vender para. Ou seja, não é essa a intenção do legislador constituinte, tá? Então, não cabe acesso, escrevam no caderninho de vocês, não cabe acesso de possessões para uso capião constitucional urbana. Até porque o próprio artigo 1240 é bem enfático quando ele diz o seguinte, pessoal, olha só, olha o que diz o 1240 do Código Civil. Aquele que possuir como sua área urbana, tal, então, utilizando-a para sua moradia. Tem que ter a moradia própria, tá certo? Tem que ter a moradia própria. Então, tem que ser a moradia da própria pessoa e não de um terceiro. Então, não cabe acesso possessões, tá certo? No caso da usucapião especial urbana. Essa posse, ela tem que ser pessoal, ou então da sua família. Se não for posse pessoal ou da família, não há que se falar aí em usucapião especial urbano. Tudo bem? Agora, se fosse o caso de falecimento, se fosse o caso de successio possessionis, aí sim caberia, né, essa união do tempo de posse, tá certo? Pela successio possessionis. Digamos que Maria está lá, né, esse tempo, ficou 2 anos lá, ela que invadiu, e mora lá com seus filhos, tá? E aí, chega, depois de 2 anos, Maria falece. Os filhos de Maria poderão entrar com a ação de usucapião, né, quando estiver com mais 3 anos, entrar com a ação de usucapião e unir o tempo da mãe
que é Maria, com o tempo de posse deles, para poder ter direito ao uso capião? Sim, aí nesse caso poderia. Então, grifem aí. Não cabe acesso possessiones na uso capião constitucional urbana, porém cabe a sucessio possessiones. Tudo bem? Bacana para vocês? Já fiz a chamada e já coloquei presença para ti lá. Compreenderam isso daí, pessoal? Então, sucessio cabe, porque a sucessio ela é um ato fato, ela é automático, mas accessio possessiones não. Tá certo? Dúvidas? Perguntas? Aí vocês poderiam dizer assim, professor, mas aí tem um erro, o professor está errado. Porque eu, quando vim para a sua aula, eu já li todos os artigos, né, que falavam a respeito das espécies de usucapião, tá certo? E eu vi lá no artigo 1243 que o nosso legislador civil, ele está dizendo o seguinte, que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, né, que falam sobre o usucapião, e o 1240 está antes do 1243, acrescentar a sua posse à dos seus antecessores, contanto que sejam contínuas, pacíficas, e no caso do artigo 1243, com justo título e boa-fé. Então, peraí, professor, cabe acesso de possessiones também, no caso do usucapião especial urbana. Tá certo? Olha, se você for fazer uma interpretação literal desse artigo, você pode até entender que sim, que pode, tá? Só que nós não interpretamos literalmente os artigos do Código Civil. Por quê? Primeiro que a Constituição Federal diz que não, tá certo? Que não, que só se for moradia pessoal. A Constituição Federal não traz essa ressalva aí do Código Civil, e a Constituição Federal é superior ao Código Civil. E, além disso, por ter surgido essa dúvida entre o Código Civil, que eu até achei que em 2002 fosse ser tirada essa dúvida, né, mas não foi, para tirar essa dúvida, nós temos um enunciado. Enunciado, vou escrever para vocês aqui, ó, 317. Enunciado 317 do CJF. Enunciado 317 do CJF. Deixa eu pegar ele aqui na internet. Eu digo já para vocês o que diz ele. Olha só o que diz o enunciado 317 do CJF. Só pegar aqui na intranet. Enunciado 317 CJF. Diz assim, ó, o enunciado 317 do CJF, que é o Conselho da Justiça Federal, tá certo? Accessio possessiones, olha só, o enunciado diz assim, a accessio possessiones, que é o que eu falei para vocês, né, no exemplo, de que trata o 1243, primeira parte do Código Civil, que é o nosso artigo que nós acabamos de ler, não encontra aplicabilidade relativamente aos artigos 1239 e 1240, que trata da usucapião especial, constitucional rural e constitucional urbana, do mesmo diploma legal. Em face da normatividade do usucapião constitucional urbano e rural, artigo 183 e 191, respectivamente, tá? Então, cuidado, que isso aqui é questão de prova de concurso, e 90% dos candidatos perdem a questão, tá certo? Vai ler literalmente o 1243 e entende que cabe acesso a possessões para uso capião constitucional urbano e rural. Não cabe. Cabe a sucessio, mas acesso a possessões não cabe. Perguntas? Dúvidas? E aí? Entendam que a ideia original do legislador constituinte é exatamente de dar propriedade, tá? De dar propriedade a quem não tem, e não de causar lucro. Então, observe que essa usucapião, até porque o nome dela é pró-família, né? Pró-família, é baseada na família, na entidade familiar, entendeu? Então, o legislador diminuiu esse prazo bastante,
exatamente para poder comprovar que essa família, né, que não tinha onde morar, passou a ter moradia. E como o legislador constituinte quer beneficiar a família, tá certo? É por isso que a sucessio possessiones diz que sim, mas a cessio possessiones diz que não, tá certo? É por isso que cabe a sucessio possessiones, porque ali é a mesma família. O progenitor da família faleceu, os seus herdeiros, eles continuam contando o tempo de posse. Mas no caso de venda de dinheiro, de transmissão por venda, aí não, aí é lucro, aí não tem essa entidade familiar entre a Esmeraldina e a Luisiana. Não tem essa entidade familiar. Então, desqualifica e desconstitui, tá certo? Esta possibilidade aí de você requerer a uso capião especial urbana. Ok? A Luisiana transcreveu aí para o chat, tá? A explicação que eu dei para vocês. Ela transcreveu o enunciado, né, da 4ª Jornada de Direito Civil do CJF. Tá? Dizendo exatamente isso, ó, que não cabe acesso de possessões no artigo previsto no artigo 1243. Tá? Para as outras espécies de uso capião, cabe, mas para uso capião rural e uso capião urbana, não cabe, porque a finalidade do Constituinte foi de dar moradia para quem não tem e não de causar lucro para ninguém. Certo? Dúvidas? Então, deixa eu ir mais além, já que vocês gostam bastante dessa tese. E se é um casal homoafetivo? Certo? Por enquanto, nós só temos reconhecimento doutrinário e jurisprudencial para casamento homoafetivo, tá? A Constituição ainda não reconhece, Constituição Federal, mas nossa jurisprudência e STF já reconhece. Então, eu pergunto, e se for um casal homoafetivo? Quer seja masculino, masculino não, como é que eu digo? Nem sei como é que eu digo. Um casal homoafetivo masculino, né? Ou um feminino, não importa. Bom, um casal homoafetivo, não tem importância se masculino ou feminino. Eles têm direito a sucessio possessiones, porém, por exemplo, eles moram juntos, né? São um casal homoafetivo, mesmo sexo, moram junto, tal, e aí um deles falece. O outro que fica no imóvel, ele tem direito de contar o tempo de posse ou não? O que vocês acham? Nem para urbana, nem para rural. E aí, o que vocês acham? O senhor pode repetir, professor, por favor? Quem mora neste imóvel, quem invadiu este imóvel, foi um casal homossexual, um casal homoafetivo, tá certo? Eu perguntei se eles dois invadiram o imóvel, estão lá no imóvel, um deles falece, tá certo? Se o outro pode aproveitar o tempo de posse deste que faleceu, unir o tempo de posse. Imagina vocês, não é que os dois invadiram. Um homossexual invadiu, tá certo, imóvel, ficou 2 anos. Aí casou com outro homossexual. Casal homoafetivo. Fizeram um casal homoafetivo. E aí ficaram mais 2 anos juntos, tá certo? Ou seja, o primeiro já tem 4 anos. Com 4 anos, 2 anos junto, um deles falece. E o outro fica lá. Esse outro, ele pode unir o tempo de posse que dos 2 anos anterior do seu parceiro, seu companheiro, né? E ficar só mais 1 ano e adquirir a propriedade pelo uso capião rural, uso capião urbana, constitucional, ou não. Eu quero dizer, se essa disposição que nós falamos se aplica a sucessio possessiones, se aplica também para casais homoafetivos ou não, é isso que eu estou perguntando. O que vocês dizem? Se eu posso aplicar a sucessio possessiones ou não. Não, Esmeraldina disse que não. E aí? Quem mais? Ninguém arrisca? Carla acha que não. Pode, a Iana pode, porque já é reconhecido o casamento homoafetivo e acaba que o cônjuge poderá ter esse direito. Assim eu penso. E aí, mais alguém? Olha, a Iana está completamente certa, tá certo?
o casamento homoafetivo, apesar de não ser reconhecido pela Constituição e ser uma usucapião constitucional, mas já tem reconhecimento na nossa legislação pátria, pelo STF, tá certo? Então, nós já temos legislações infraconstitucionais e também decisões jurisprudenciais que reconhecem o casamento homoafetivo. Então, não tem problema nenhum se o cara é homossexual, se é um casal homoafetivo, a sucesso possessiones também vai atingir eles, tá certo? Por conta desse reconhecimento social do casamento homoafetivo, certo? Se fosse pegar na íntegra da Constituição, até que não. Mas, pelo reconhecimento social, sim, eles teriam direito, assim, a contar o tempo de posse um do outro, não importa de serem do mesmo sexo ou não, de serem afetivos ou não, tá ok? Poderão contar. Agora, não pode acesso possessiones também, tá certo? Não pode. Assim como não pode para um casal não homoafetivo contar acesso possessiones, também não cabe para um casal homoafetivo contar acesso possessiones. E assim como cabe para um casal não homoafetivo contagem de sucesso possessiones, cabe também perfeitamente para casais homoafetivos. Ok? Agora, lógico, eles vão ter que provar essa união, né? Não vai ser, não, eu era marido dele e tal. Não pode, tem que provar, tem que ter uma prova. Diga, Ayana. Não era isso que eu ia perguntar, porque se eles não fossem casados mesmo no cartório, e se não tivesse o registro de união estável, aí o senhor acabou dizendo que teria que comprovar. Tem que provar de alguma maneira. Por quê? Porque hoje o companheiro também é reconhecidamente, possui os mesmos direitos de um casamento por comunhão parcial de bens, tá? Do regime de comunhão parcial de bens. Então, aquele que não é casado, mas tem uma relação duradoura, afetiva, com intenção de constituição de família e pública, ele é chamado de companheiro, ele tem união estável, mesmo que não seja reconhecido em cartório. Mas o fato de ele ter uma união pública, duradoura e com constituição, com intenção de constituição de família, já dá a ele o direito de ser considerado companheiro ou companheira, tá certo? Então, mesmo que ele não tivesse registrado em cartório, mesmo que ele não tivesse feito o casamento, ainda assim ele poderia unir o tempo de posse pela sucesso possessiones, desde que, de alguma outra forma, ele provasse esta união, certo? Se for provada a união, aí ele pode. Isso não é só para casal homoafetivo, para casal também não homoafetivo, tá certo? Terá que ter as provas aí, que realmente já existia essa prova de companheirismo durante esse período aí de 5 anos. Tudo bem? Beleza, então vamos passar para frente, tá certo? Prestem bem atenção no exemplo que eu vou dar para vocês. Olha só. Deixa eu pegar aqui mais pessoas aqui que eu não falei ainda. O Leonardo, ele invadiu uma casa, um terreno ali no centro de São Luís. Era um prédio grande lá, abandonaram o prédio, caiu, ficou só o terreno. Aí o Leonardo olha aquele terreno limpinho, o Leonardo diz, rapaz, tá aqui o terreno bacana, ó, eu vou aqui fazer logo uma casinha aqui, tomar posse e tal. E o Leonardo entra. Não é público o terreno, tá? É terreno privado. Aí o Leonardo entra nesse terreno. Esse terreno, pessoal, ele é 10 por 15. Ele tem 150 metros quadrados. É urbano, né, no centro de São Luís. Tem 150 metros quadrados. O Leonardo, cheio da bufunfa, ele pega, né, e constrói lá um prédio de 10 andares, de 1.700 metros quadrados o prédio dele, tá certo? Tem lá, faz até um hotel, tem uma coisa lá, faz tudo. E ele mora lá dentro, tá certo? O Leonardo, ele pegou o terreno de 150 metros quadrados e construiu uma mansão lá de 1.200 metros quadrados. É isso, tá certo? Construiu lá uma mansão, um prédio lá alto, enorme. E aí, ele mora lá, tá certo? Mora lá. Eu pergunto a vocês, com 5 anos, o Leonardo pode pleitear a usucapião urbana, constitucional urbana, deste imóvel e ter para si a propriedade? Sim ou não? Valendo aí 5 décimos de ponto no primeiro TDE.
Se ficar com 9,55, eu dou 10. E aí, pessoal? Pode não. Pode A Ana não. já disse não. Porque... Se nós fôssemos fazer uma pesquisa aqui, de 90% das respostas da Iana, ela acertou. Aí a pessoa já fica esperando. A Iana já disse que não, também não. Né? Vou me dar lá meus pontos. Professor... Iracema, não bote pelo em ovo. A pergunta é específica, né? Porque ali está dizendo que é até 250. Se ele construiu mais de 10 metros, passou 1.700 metros. 1.700 metros de construção. Aí já não entra nesse requisito, mesmo Eu acho que depende. Lá. Depende da área. Tá bom, agora o Leonardo. Leonardo depende da área interessado. Epa, o negócio aqui é comigo. Diga aí, Leonardo. Depende da área de moradia, professor, eu acho. Penso eu. Leonardo disse que sim, lógico. Ele que é o interessado, para ele, lógico, tem que dar o campeão. E a Iana disse que não. E agora, quem é o advogado de Leonardo e quem é o advogado de Iana aí? Para dizer? Maria. Augusto, repete. A Iana é a dona do terreno. A Iana é a dona do terreno, ela vai dizer que não, né? Quem são os teus advogados, Iana, para defender a Iana, e quem são os advogados de Leonardo para defender ele? Augusto, a pergunta é o seguinte: o Leonardo invadiu um terreno ali no centro de São Luís. O terreno tem 150 metros quadrados. Ele construiu uma mansão lá de 1.200 metros quadrados. A mansão que o Leonardo construiu, cheia de quarto, só sala tem 5, banheiro tem 16 banheiros a casa. Uma mansão, certo? E ele mora lá, nesse tempo todinho. Ele invadiu, ele passou a fazer moradia habitual lá. Eu pergunto, com 5 anos, o Leonardo pode pleitear os campeão especial urbana dessa área? Não poderá, porque vai ultrapassar a área. Pablo. Quem mais? Entendeu, Augusto? E aí? Pode ou não pode? Professor, nesse caso, terreno de 150 metros quadrados. Sim. Professor, ele tem um terreno e não, eu não estou entendendo. A mansão dele é mais de 250 metros quadrados? É isso? É mais de 1.000 metros quadrados a mansão. Ele fez 4 andares a mansão. É vacilado. Entendeu? Não, então ele não pode. Então ele não pode, eu penso que não pode porque tá não atende esse requisito aí também da área, né? 250 metros. O imóvel com área de até 250 metros, como passa de 250 metros, então não pode. E aí, todo mundo não pode? Cadê o restante da turma? Professor, mas agora pensando aqui, mas é só, vamos supor, 250 metros do terreno ou da área construída? Porque se for da área construída, vai passar aí é muito do imóvel. Olha a pergunta, tá? A pergunta é o seguinte: ele invade um imóvel de 150 metros, um terreno, e constrói neste imóvel de 150 metros uma puta mansão de 1.200 metros quadrados, com 20 quartos, 16 banheiros, uma mansão enorme. Pode Está no centro de São Luís. Ele pode adquirir pela campeão constitucional urbana ou não? Acho que não, continua com a minha posição lá da frente. E aí, Ana Cristiana, Abigail, Antônio, Benedito, Carla Beatriz, Eduarda Caline, Eduardo Souza, Jorge Luiz, Luiz Fernando, Pablo, Thalita, Sirob, Elias, Valdeci, ninguém fala nada. Vocês não acham nada? Aí faz que nem eu tô, professor. O colega meu achou um cordão de ouro, eu até fiquei contente, mas eu mesmo não achei nada. Professor, mas a construção dele foi para cima, né? Sim. Vamos ler o artigo de novo, pessoal. Vou voltar aqui para o código. Vamos voltar para o código. Então, não abrange essa área. Olha, aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados, área urbana. O que é uma área, pessoal? É um lote, é um terreno. É lógico que ele vai poder usucapiar, pessoal. Não tem impedimento nenhum de ele ter feito uma construção de 10 mil metros quadrados para cima. A área urbana que ele ocupou é só 150 metros.
Tá certo? Ah, mas ele construiu de construção. Aí que o código não fala de área construída. Ele fala de área urbana. A área urbana é o lote lindeiro, é o lote urbano. Tá certo? O lote ele pode ser até de 250 metros. E o lote que ele ocupou é só de 150. Aí, se ele vai construir lá dentro um prédio de 10 andares, de 2.000 metros quadrados de construção, não influencia, ele está ocupando só 150 metros da área urbana. Ele não construiu para fora, ele construiu dentro da área urbana de 150 metros. Tá certo? Então, neste caso, ele pode se usufruir. Aí, não sei se foi Iracema, falou assim, mas ele vai ficar rico, ele é rico, não tem necessidade. O código não fala isso, que essa espécie de usucapião é para quem é pobrezinho. Não, o código fala que quer dar moradia para quem não tem moradia. E o meu nome dele, que eu disse, o Leonardo, ele não tem outra moradia, tanto que ele está morando lá. Está morando lá, tá certo? Não importa se ele tem dinheiro para construir uma mansão, construir um prédio, não importa. Ele não tem outra moradia, está morando lá, o prédio é urbano, tem até 150 metros, acabou. E ele está fazendo sua moradia habitual, ainda botou a família para morar junto também. Acabou, meu amigo, tá certo? Então, nada impede que o Leonardo, sim, adquira este imóvel pela usucapião. Okay? Então, cuidado para vocês não confundir com área construída, com dinheiro, e com... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Compreenderam? Sabia, né, Carla Beatriz? Eu entendi, eu percebi que a Carla sabia, entendeu? Mas ela não disse só, ficou calada, perdeu o ponto, né? Perdeu o ponto. A Carla Beatriz só disse, acho que pode. Esse negócio de advogado não pode achar, entendeu? O advogado tem que dizer, ou é ou deixa de é, tá certo? Aí se não tiver explicação, só diz assim, só sei que foi assim, entendeu? Compreenderam, pessoal? Estou brincando aí. Compreenderam, pessoal? Então é assim, tá? Sigam o que diz a lei, não fiquem criando imaginações, tá certo? Eu gosto de dar esses exemplos porque a gente percebe que cabe mais para vocês, né, aguçar aí né, a ideia de vocês. Certo? Outro exemplo para nós encerrar, e depois nós vamos encerrar nessa do Capão e deixar a outra para a aula que vem, já vai dar 11 horas. Né? Olha só, vou dar mais um exemplo então. Vou dar mais exemplo para vocês. Olha só. A Carla Beatriz, ela possuiu, né, vamos dizer assim, de 2015 até 2021, um terreno de 700 metros quadrados. Durante 6 anos, né? 2015 a 2021. Eu pergunto, ela pode adquirir a propriedade desse terreno pelo usucapião constitucional urbano? Terreno urbano. Pode? Não, né? Porque é 700 metros quadrados, aí o máximo é 250 metros quadrados. Você já sabe que não pode, tá certo? Porque o limite é 250 metros. Agora, o terreno todo é 700 metros quadrados. A Iracema, como é o nome que eu tinha falado? A Carla Beatriz, espertamente, quando faz 5 anos que ela está na posse desse terreno de 700 metros quadrados, ela entra com uma ação de usucapião só de 250 metros. Ela diz assim, eu não sou besta. Como tem 5 anos, eu vou entrar logo com o usucapião de 250 metros quadrados, porque se por um acaso o dono aparecer, eu já garanto também 250 metros, né? Ele ganha só os restantes lá, os 400, 350, 400, 500, não, 350, né? 450, não sei, quantos metros faltantes lá. Já disse que eu não sei matemática, não sei contar. Então, ela entra com a ação de usucapião só de 250 metros. Eu pergunto, ela ganha essa ação ou não? Sim ou não? O terreno todo é 700. Ela entra com a ação para ter direito a só 250, né? Para garantir logo 250. E aí, pode ou não pode? Eu vou fazer essas perguntas lá no meu Instagram. Sim ou não? Aí se a pessoa sim, aí acertou, tirou 10. Não, errou, tirou 10. Isso é ciência, isso é direito. Vou fazer assim, que nem o cara do Isso é Ciência. Mas não tenho tempo para isso. E aí, pessoal, sim ou não?
Eu não sei nem mexer, minha filha que mexe para mim. Às vezes ela, papai, tem um monte de tuas alunas aqui falando, teus alunos aqui falando aqui uns negócios que tu não responde. Eu sei lá, mulher, que tem alguém falando alguma coisa comigo aqui, como é que veio? Aí ela, não, clica bem aqui. Aí eu clico, sim, agora. Carla Beatriz, lógico, né, tá defendendo o lado dela. A Abigail perguntou, ela usufruiu do terreno todo? Repete, por favor. Sim, ela invadiu 700 metros quadrados. Mas, com 5 anos, ela entra com a ação de usucapião constitucional urbana para ganhar o direito da propriedade de 250 metros só, para garantir. Ela fala assim, aí depois de mais 5 anos eu entro os outros 250, né, e já ganho metade. E aí? Sim ou não? Não. Não. Acho que não. Todo mundo acha que não? Por quê? Nós já estudamos isso, não já? Ou ainda vamos estudar ainda? Deixa eu ver. Eu vou falar para vocês sobre isso daí. Não, ainda vou falar ainda para vocês. Nós vamos estudar isso mais na frente, tá? Mas não, vocês estão certos, o raciocínio de vocês está correto. Não tem direito. Por quê? Porque ela invadiu o terreno todo. Isso sabe o que seria, pessoal, pela nossa doutrina e também pelo nosso próprio Código de Processo Civil, Código Civil, seria o que a doutrina chama de venire contra factum próprio, ou seja, seria voltar-se contra o direito de um terceiro para prejudicá-lo. Sabe por quê? Porque o proprietário desse terreno, tá, ele sabe que é 700 metros quadrados, sabe que pela lei ela não pode adquirir os capião com 5 anos, só com 10 anos lá pelo capião especial que não tem metragem. Tá certo? E aí o proprietário pensa assim, não, eu vou deixar passar uns 8 anos, depois dos 8 anos eu entro com a ação contrária e tiro ela de lá. Tá certo? E aí ele fica esperando, não, deixa passar. 8 anos eu entro, eu tenho até 10 anos para entrar. E aí, se com 5 anos o legislador permitisse que ela entrasse para pegar 250 metros, seria uma verdadeira facada na costa do proprietário. Seria como se ela estivesse se voltando contra o ato dela para poder prejudicar o proprietário. Isso seria o que a doutrina chama também de tucoque. Uma verdadeira facada na costa. Tucoque foi aquela expressão usada por César Augusto, né, quando ele estava sendo apunhalado. Vocês lembram da história de César Augusto de Roma, não é isso? Que o pessoal se reuniu para matar ele, né? E aí, quando ele estava sendo apunhalado, ele olha para trás, né? E olha que até mesmo aquele que ele tinha acolhido como filho, que era Brutus, né? Que para ele era o filho dele, que fazia tudo para ele, estava também apunhalando ele junto com aqueles seus inimigos, querendo que ele morresse, tá certo? E aí, né, aí Brutus vira para ele e fala essa expressão, né? Tucoque filimi Brutus, né? Tucoque Brutus filimi, uma coisa assim, tucoque, Brutus filimi, né? Ou seja, até tu, Brutus, meu filho. É isso. Então, uma verdadeira facada na costa. Tem essa alegoria, né? Então, não pode, tá certo? Porque, né, ele tá, o nome dela que eu disse aí, a Carla Beatriz, estaria dando uma facada na costa do proprietário. Estaria violando o direito dele, que tem até 10 anos para ele entrar com a ação de reintegração de posse e tirar a Carla Beatriz dali. Tá certo? Agora, se por um acaso a Carla Beatriz tivesse desde o início invadido somente 250 metros, o terreno é 700, mas ela passou uma cerca de até 250 metros, o quadrado lá, ela passou uma cerca e ocupou só esses 250 metros. Aí ela pode, tá certo? Porque aí o proprietário, ele tem como saber que ela está ocupando só aquilo ali, que ela tem ânimos domini só naquilo ali. Aí ela poderia. Mas se ela está ocupando o terreno todo para entrar parcelado, fracionado, neca de pitibiriba, tá certo? Ela não pode. Agora, se ela, desde o início da ocupação, ela já ocupa e não tira a posse do proprietário em relação aos outros, ela ocupa só aqueles 250 metros, aí ela pode entrar com a sua funcional. Compreenderam isso daí, pessoal? Ficou claro para vocês? Dúvidas? Já que vocês gostaram dos enunciados do CJF, então eu vou colocar outro enunciado aqui, o enunciado CJF número 313, tá?
enunciado 313 do CJF diz exatamente isso que eu estou falando para vocês, tá? Para que não haja dúvida na cabecinha de vocês, tá? Tá lá o enunciado 313 do CJF também, salvo erro da 4ª e da 5ª Jornada de Direito Civil, para que esclareçam também. Diz assim o enunciado, deixa eu ver aqui. Quando a posse ocorre sobre área superior aos limites legais, no caso 250 metros, né, o limite legal, e o terreno tinha 700. Não é possível a aquisição pela via da usucapião especial, entendo aqui a constitucional, que eu falei que é a usucapião especial constitucional, né? Ainda que o pedido restrinja a dimensão do que se quer usucapião. Ou seja, daquilo que você quer usucapião, que é só aquela parte de 250 metros, tá? Então não pode. Esse enunciado CJF vem esclarecendo que não pode. Ou você entra com a usucapião de todo, esperando o tempo correto, né, e os requisitos legais, ou você ocupa desde o início somente aquela parte que você quer usucapião. E aí não tem que falar em tucoque contra o proprietário. Tá certo? Dúvidas até aí? Vamos a mais um exemplo, para que a gente possa esgotar esse assunto. É uma das usucapião, pessoal, mais importantes, por isso que eu estou dando bastante exemplo. É uma usucapião que 99,9%, se for cair usucapião em alguma prova, vai cair usucapião urbana ou rural, tá certo? Então, é por isso que eu estou dando tempo maior, dando mais exemplos nessa espécie de usucapião. Imagina só vocês, né? Luiziana, esse teu negócio está desde quando nós tínhamos aulas presenciais. Muda teu menino para tarde, mulher. Entendeu? Bota teu menino para estudar à tarde. Luciano, teu menino está estudando, não é presencial, não é híbrido não, hein? Vamos lá, hein? Tô brincando, viu? Professor, ele tá semana de aula híbrido, né? Que é uma semana sim, uma semana não. Ah, tá. Então, semana que vem eu vou lembrar, Luciano não vai sair 11 horas. Aí eu não saio para ir buscar. E ele não rende, ele tem 6 anos, ele é autista, ele não rende aula online. Realmente, aí não dá, tem que ser presencial mesmo. Meu filho tá assim também, tá híbrido, tá uma semana lá e uma semana cá. Uma semana ele aprende, outra semana ele não aprende nada aqui em casa, não sabe nada. É por aí mesmo, é desse jeito mesmo. Tá horrível esse negócio, ou é tudo online ou é tudo virtual, senão não dá nada. Mas beleza, olha só, eu vou fazer só mais 2 exemplos. Bom, ou a gente deixa a Paula que vem? Bom, vamos deixar a Paula que vem? Para a gente não falar nessa correria. Senão o pessoal acaba não absorvendo. Eu vou botar aqui que eu parei falando dessa usucapião constitucional urbana. Estamos com mais de 3 horas de gravação de aula também, né? A aula que vem, para não prejudicar que não pode assistir. Deixa para a próxima. KKK. Tem mais roupa para lavar. E tu vai lavar roupa aí no Rio. Não, quem lava roupa no Rio é Abigail, né? Lá em Dom Pedro, no Rio de Dom Pedro. Que mais? Luiziana, tchau, Cirobe, quero comer. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então, tchau, pessoal, para vocês. Um bom descanso, uma boa quinta. Para mim já é sexta, né? Que eu só dou aula até hoje, então já estou sextando. Tchau. Amanhã vou dar aula à noite também. Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.